Desista, meu irmão, dos sonhos de Deus para a sua vida. Você não pode recuar diante das adversidades, diante das lutas. Precisamos permanecer crendo nos planos de Deus para a nossa vida. Me recuso a estar fora dos teus sonhos. Para onde eu irei sem ti? Tuas riquezas estão em mim, teu é tudo que há em mim. Renuncio os meus planos pra viver pra ti. Me recuso a estar fora dos teus sonhos. Para onde eu irei sem ti? Tuas riquezas estão em mim, teu é tudo que há em mim. Renuncio os meus planos pra viver pra ti. Viver pra ti. Nunca vou desistir, nunca vou recuar. Sei que vão se cumprir os teus sonhos em mim. Nunca vou desistir, nunca vou recuar. Sei que vão se cumprir os teus sonhos em mim. Viver pra ti. Viver pra ti. Me recuso a estar fora dos teus sonhos. Para onde eu irei sem ti? Tuas riquezas estão em mim, teu é tudo que há em mim. Renuncio os meus planos pra viver pra ti. Viver pra ti. Noite, querido irmão e amigo, que bom que você está aqui. Seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica de Crescimento. Para nós é uma alegria estar com você na nossa sala, né? Vamos transformar agora esse momento na nossa sala, né? Alguns estão com saudade da Escola Bíblica de Crescimento, e você que está nos assistindo, está entrando agora, para nós é uma alegria maravilhosa, tá bom? Sejam bem-vindos. Olha só, antes de nós começarmos a nossa aula, eu gostaria de dar algumas orientações para você que vai estar conosco, nos assistindo. Para a gente é um motivo de alegria e será um tempo de edificação, porque o nome diz, né? Escola Bíblica de Crescimento. Então você é muito bem-vindo em nosso meio. Então a primeira coisa que eu gostaria que você fizesse é orarmos juntos, para que Deus ilumine o nosso coração, para que Deus nos dê entendimento da sua palavra, naquilo que a gente vai ver. Vamos ver a introdução ao livro de Atos dos Apóstolos, né? Então Deus vai falar muito através da escola bíblica dominical, certo? A segunda coisa que eu gostaria que você fizesse é que tivesse com a sua Bíblia aberta, né? Sejamos crentes bereanos, investigando, analisando cada texto, cada referência. E isso é importante, né? Você está com a Bíblia pronta para poder olhar as referências e acompanhar os textos bíblicos, tá bom? Então, que Deus nos abençoe. Vamos fazer assim? Vamos orar comigo, né? E logo após nós vamos ter um momento especial e nós iniciaremos a nossa aula, tá bom? Vamos orar?
Soberano Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, obrigado por esse momento, obrigado pelas redes sociais, obrigado, Senhor, por esta aula que vai se iniciar hoje aqui, de modo diferente nas redes sociais. Ó Deus querido, em nome de Jesus, nos ilumina, nos faz entender a Tua palavra esta noite. Obrigado por cada pessoa que já entrou, as que vão entrar. Ó Deus, que todas sejam abençoadas e edificadas pelo poder da Tua palavra. É no precioso nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos agora para um momento especial e logo mais estaremos juntos vendo a introdução do livro de Atos. Um abraço, até daqui a pouco retornaremos. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Ele. Tudo que foi feito se fez por Ele. Nada poderia ser feito sem Ele. Nele estava a vida, e a vida, a luz dos homens. Esta luz iluminou nas trevas. Oh, 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 oh. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Ele. Tudo que foi feito se fez por Ele. Nada poderia ser feito sem Ele. E nele estava a vida, e a vida, a luz dos homens. Esta luz iluminou nas trevas. Jesus, oh, oh, Jesus, oh, oh, luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Eu canto Jesus, oh, oh, Jesus, oh, oh, luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Jesus, oh, oh, Jesus, oh, oh, luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Eu canto Jesus, oh, oh, Jesus, oh, oh, luz do mundo. Ele é a luz do mundo.
Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Yeah! Pela fé eu posso mudar, e pela fé eu posso enxergar, pela fé eu posso viver. Oh, pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Irmãos, que momento maravilhoso, que coisa boa. Estamos aqui, né? Vamos iniciar a nossa aula. Vamos começar com essa ilustração para entender um pouco melhor da introdução do livro de Atos, né? Então, essa imagem que você está vendo aí, o que é que você consegue imaginar? Nós que somos aqui de Natal, aí é o centro de convenção, certo? Isso aí é o que nós chamamos de uma imagem, de uma visão panorâmica, certo? Então aí você vê um pouquinho aí da via costeira, e quem conhece o centro de convenção sabe que ele tem muitas galerias, muitos espaços, muitas salas, mas daqui não dá para ver. Então é isso que eu chamo de visão panorâmica. É isso que nós vamos ver o livro de Atos. Antes que a gente comece a entrar
faz necessário que a gente tenha uma visão panorâmica nessa introdução ao livro de Atos, tá bom? Então, veja bem o que a gente vai ali ver no livro de Atos, né? Então, nós vamos ver alguns elementos importantes no livro de Atos, né? Nessa visão panorâmica, nós estamos vendo aí o título, né? Não se assuste, certo? O título original, nós vamos ver o autor, né, deste livro, nós vamos ver a data que ele escreveu, nós vamos ver também o local de onde ele escreveu, vamos ver o seu destino, para quem ele escreveu, e vamos ver o propósito desse livro, vamos ver também o conteúdo. É isso que nós chamamos de visão panorâmica do livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? Então, por isso que eu usei essa ilustração dessa imagem aí, e eu quero convidar você agora a entrar um pouco melhor, antes de entrarmos nos detalhes, tá certo? Então, nós vamos ter uma introdução, e nessa introdução a visão panorâmica do livro de Atos. Vamos começar pelo título, né? Aí não se assuste não, o título original. Quando você pegar a sua Bíblia, você vai ver lá Atos dos Apóstolos. Inclusive, já estou com a minha aqui, certo? E aí você já pega a sua para conferir algumas referências. Então o título original é Atos dos Apóstolos, vai estar aí na sua Bíblia desse jeito. Talvez um título mais apropriado fosse História do Poder de Deus entre os Apóstolos, ou História dos Atos do Espírito Santo, já que a presença do Espírito Santo de Deus é um tema permanente deste livro. Esse texto aí de Atos 8, um texto excelente, um texto maravilhoso desse livro, que considero que seja um documento para nós cristãos, um livro que todo cristão deve conhecer devido à sua importância para a igreja hoje, certo? Então, o título Atos dos Apóstolos não vai ser realmente o ato dos apóstolos, de cada apóstolo, os atos de Pedro, os atos de Paulo. Não, esqueça isso. O mais provável seria a ação, os atos do Espírito Santo. Então, por isso que eu coloquei aí, né, o título original não seria a ideia de Atos dos Apóstolos, Atos de Paulo e Pedro, como eu já falei. Não, seria mais a ação do Espírito Santo. Vamos prosseguir. A gente viu o título primeiro aí. Nós vamos ver também o autor, tá certo? Lucas, sem sombra de dúvida, universalmente, ele é desta obra, né? A gente vai chamar a obra de Lucas Atos. Vou explicar por quê, certo? Nós vamos ver no slide que diz assim: destaca-se acima de tudo a autoria comum e unidade da obra Lucas Atos. Por que Lucas Atos? Porque é uma única obra, porém em 2 volumes, né? Nós vamos ver que o Lucas, o médico amado, escreve a sua obra em 2 volumes. Primeiro volume é o Evangelho de Lucas, né? E o segundo volume será o livro de Atos, esse que nós começamos a estudar hoje. Nós vamos conseguir fazer vários links, várias ligações entre o Evangelho e entre também o livro de Atos. É uma obra em 2 volumes. Pastor, como é que eu consigo provar que foi Lucas que fez? Como é que eu consigo enxergar que eu posso fazer esse link? E aí eu vou mostrar aqui no livro. Nós vamos ter 2 evidências. Primeiro, evidências internas, eu vou apresentar 2, e evidências externas. A primeira, evidências internas. O que é que a gente vai fazer? Os prefácios, né, dos livros. Se você pegar a sua Bíblia agora, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 3, da palavra de Deus, e pegar o começo, ou seja, o prefácio também de Atos,
e você lê, ambos vão falar quase que a mesma coisa, né? Então, por isso que eu consigo conciliar, saber que é uma obra só. E não só isso, né? Olha só o que diz Lucas, capítulo 1, versículo 3, como está aí na sua tela. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Lucas 1, 3. Se você for ver Atos, olha o que Atos diz. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Atos capítulo 1, versículo 1 da palavra de Deus. Então, isso nós chamamos de evidências internas. São evidências que estão registradas aqui dentro da palavra de Deus. E há outras também, né, que você pode acompanhar. Se você pegar em casa e olhar uma referência e outra, com certeza você vai encontrar. Certo? Uma outra evidência agora externa que eu falei para você, antes da externa eu tenho uma outra interna, que é o uso do pronome nós. Quando Lucas, testemunha ocular de Paulo, vai dizer nós, né? Há uma referência aí no livro de Atos, capítulo 16, versículo 10, nós estávamos lá, nós escrevemos. Então, Lucas, quando ele usa esse pronome nós, ele se refere assim, eu estava lá junto com ele. Então, isso é uma segunda posição dentro da evidência interna, certo? Agora nós vamos para evidência externa, né? Na evidência externa, e aí o slide vai dizer, temos uma afirmação da autoria lucana desses dois livros. Também poderíamos acrescentar isso ao testemunho do cânon muratoriano. O cânon muratoriano é uma cópia da lista mais antiga que se conhece dos livros do Novo Testamento, que pertence ao fim do século II, como faz igualmente também aí os testemunhos de Tertuliano, Orígenes, Eusébio e Jerônimo. São Jerônimo, pais da igreja. São aquelas pessoas mais, vamos dizer assim, os anciões da igreja, aqueles homens que seguravam ali as cordas, vamos dizer, e foram eles que foram dados assim a títulos como pais da igreja. Essas pessoas afirmavam a autoria de Lucas, né? Lucas é universalmente reconhecido como autor dessa obra em 2 volumes, né? Então, eis aí os argumentos favoráveis que defendem universalmente a autoria de Lucas como autor deste livro. Vamos prosseguir na nossa aula. Se você tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma observação, você pode acrescentar. Coloque aí no nosso chat, a gente vai responder, a gente vai interagir nessa introdução, nessa visão panorâmica do livro de Atos dos Apóstolos, que é apenas o começo, tá bom? Tem muito mais coisa para a gente enxergar. A questão da data, aqueles que gostam de história, professores de história, a gente sabe que quando nós falamos de datas antigas, elas dificilmente vão ser exatas, né? Eu não falo de datas mais recentes, que aí você vai encontrar realmente dia, ano e até horário que registrou-se o fato. Mas aqui nós estamos falando de material com muito tempo. Então, a data a gente sempre vai se usar aproximadamente. Então, nós temos uma data aí para o livro de Atos, né? E aí tem um texto aí do slide que diz: não é razoável pensar, mas que Lucas, tendo sido companheiro de viagem de Paulo, tivesse esperado por mais de 30 anos antes de ir encentar a sua grande obra histórica, considerando-se todos os fatores. Portanto, conclui-se que Lucas escreveu entre os anos de 70 a 90 depois de Cristo. O Evangelho de Lucas, por conseguinte, também se encaixa bem dentro desse período. Ou seja,
tanto o Evangelho de Lucas e o livro de Atos está com essa data aí aproximada entre 70 e 90 depois de Cristo, tá bom? Vamos caminhar para o nosso próximo desafio, que é o local de onde o nosso médico amado, a gente já viu na autoria, que ele escreveu, certo? Então nós temos aí estudiosos têm sugerido Antioquia como lugar de composição e edição da obra Lucas Atos, sobretudo porque há uma tradição que faz menção dessa cidade como terra natal do autor sagrado, além do interesse especial desse autor por essa cidade. Então, a primeira hipótese que os estudiosos advogam que seja Antioquia, por duas razões, né? A razão de Lucas ser de Antioquia, a sua terra natural, e a outra razão por algo bem especial, e você pode conferir aí a referência de Atos, capítulo 18, 24, 26, do 19 e 17, 38. Porém, a opinião, a tese mais sustentada é que a escrita de Atos tenha sido de Roma, né? Roma tem permanecido, como você vê aí no slide, tem permanecido como melhor alternativa, pelo menos para o livro de Atos, ainda que isso não se aplique necessariamente ao Evangelho. Então, para Atos, tudo bem, há uma sustentabilidade de que o livro de Atos tenha sido escrito de Roma. Porém, para o Evangelho já fica um pouco mais distante, porém não destacado. Mas temos Antioquia aí como outra hipótese, sendo o Evangelho. Mas aqui para nós, escola bíblica, Lucas escreve, vamos colocar aí 90% de Roma, onde ele escreve esse livro, tá bom? Tá aí na sua tela, e tem um mapazinho aí, né? Antioquia, para você acompanhar, tá aqui Antioquia pequenininho, e aí Roma, certo? Provavelmente o local que foi escrito, tá bom? Vamos caminhar para o destino, né? Ou seja, o destinatário, para quem Lucas escreveu a obra, né? Lucas Atos, para quem ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Repito, coloque seu comentário, sua observação. Olha o que é que ele diz logo no começo do seu evangelho. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Lucas 1:3. Veja que ele escreve também em Atos 1, capítulo 1, versículo 1. Em meu livro anterior, Teófilo. Veja, Teófilo lá no Lucas 1:3, Teófilo em Atos 1:1, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, né? Então você vê aí essas duas citações, tanto no Evangelho e de Atos, do nome Teófilo, excelentíssimo Teófilo. Então Lucas, o médico amado, escreve com destino para Teófilo. Guarda esse nome, porque lá na frente nós vamos falar um pouquinho mais de quem ele é e a importância dele para o cristianismo e principalmente para essa obra. Tá bom? Então tá aí o destino. Ok, chegamos ao propósito. Gente, eu estou muito corrido, estou falando muito rápido, né? Se você coloca aí sua pergunta para que a gente possa ali lhe responder com muito carinho, tá certo? Ou acrescentar algo se assim você queira. Olha só, meus irmãos, propósito do livro. Qual o propósito do livro de Atos? Além de alvos históricos, né? Então eu destaquei aí 3 palavras. Por que alvos históricos? Além dos alvos históricos. Porque o livro de Atos, ele é nossa história, é o nosso documento, é o documento da igreja. Como assim, pastor?
quando a igreja começou? Quem foram os primeiros crentes? Como ela se desenvolveu? Então, histórico porque Atos dos Apóstolos é o único livro do Novo Testamento que narra a nossa história. A história da igreja cristã, a sua infância, o seu desenvolvimento, o seu crescimento, né? E por isso que a gente diz, além dos alvos históricos. Então, Atos dos Apóstolos, eu gosto de dizer assim, é um documento de identidade da nossa igreja, um modelo de igreja, é a infância da igreja, é o modelo perfeito da igreja de Jesus Cristo. Porém, o propósito não é só histórico, mas também Lucas tensionava demonstrar como a igreja cristã se propagara, né? Ou seja, se propagar é crescer, é se espalhar. Então Lucas vai demonstrar também desde o seu centro, né, da cidade de Jerusalém até Roma, em outros lugares, certo? Então é o crescimento da igreja, desde a morte ali de Estevão, que muitas pessoas achavam que o trabalho, que a igreja ia acabar ali, um dos líderes sofre, mas pelo contrário, aquilo ali ajudou a espalhar, a que os irmãos pudessem, onde estiverem, falar do amor de Jesus Cristo, né? É sempre assim, né? Quando a gente acha que a igreja vai fechar, que a coisa vai acabar, pelo contrário, ela cresce mais ainda. Eu quero só abrir um parênteses para essa aplicação. Será que esse tempo de pandemia, né? Qual a ação da igreja? Eu trago que a igreja tem uma oportunidade de ser verdadeiramente igreja onde elas estiver. Tá bom? Só lembrando que a igreja não é o prédio, a igreja somos nós. Então, propagar, a igreja cresceu, né? Então, propósito histórico, propagar, crescimento, espalhou. E aí nós temos também de um propósito apologético, né? Além dos argumentos apologéticos. Agora vamos entender por que apologético é um dos propósitos do livro de Atos. Veja bem, que Lucas escreveu para quem? Teófilo. Lembra? Falei logo no começo. Eu disse a vocês que a gente ia chegar uma hora que precisaríamos conhecer quem era Teófilo. Teófilo é uma autoridade. Por que autoridade? Porque lembra que ele trata assim, ó excelentíssimo Teófilo, né? Excelentíssimo. Para quem se usa excelentíssimo? Excelentíssimo se usa para autoridade, né? Para autoridade se usa a palavra excelentíssimo, certo? Esse tratamento. Então, Teófilo era uma das autoridades de Roma, as autoridades de influência. E em Roma existia, vamos dizer assim, uma exposição de livros, várias bibliotecas. Existia esse momento de expor os livros. Venha comigo, não perca o raciocínio apologético. O cristianismo vem crescendo, vinha se propagando, vinha crescendo ali em várias cidades, desde Jerusalém, Samaria e Judéia. Esse crescimento chamou a atenção, né, dos líderes religiosos da época. Então eles acharam ali, que grupo é esse que vem crescendo? Será um grupo político? Será mais um grupo de falsos religiosos? Que grupo é esse? Será que eles são um grupo de rebeldes? Será que eles vão nos oferecer algumas ameaças? Então esse era o pensamento. Lucas escreve, veja logo no começo que ele diz assim, eu escrevi tudo organizado desde que Jesus começou a escrever. E Teófilo vai apresentar esse documento ali para aqueles religiosos, dizendo que esse grupo que vem não é grupo político, não são rebeldes, não são falsos religiosos, são pessoas que decidiram seguir a Jesus Cristo e que estavam transformando vidas
Ora, a primeira mensagem de Pedro, quase 3.000 pessoas se converteram. Ou seja, a cada dia pessoas iam ser acrescentadas à igreja, né? Então era um movimento muito grande. A Bíblia diz assim: todos os dias o Senhor acrescentava pessoas à igreja. Você já pensou? Todos os dias aceitando gente. Todos os dias pessoas. É tanto que lá no capítulo 7 existe a instituição dos diáconos, né? Os diáconos são instituídos. Por quê? Porque já tinha tanta gente que precisava de homens capacitados, cheios do Espírito Santo, somente para distribuir os alimentos, para chegar a todo mundo. Gente, porque a vida dos primeiros crentes era algo fantástico, era algo maravilhoso. Nós vamos chegar a isso, eu sei que você está com vontade, e eu também, né? E nós vamos ver esses detalhes. Mas isso é uma introdução de Atos, né? Por isso que eu já convido a você a acompanhar as nossas aulas, seja aqui, seja na igreja. Nós vamos estar fazendo esforço para fazer com que esses conhecimentos cheguem até você. Olha só, então, esse documento, Atos, esse documento também apologético, também histórico e também que narra o crescimento da Igreja de Jesus Cristo, chega até Teófilo para que ele, nessa exposição de livros, pudesse expor esse documento e dizer às autoridades da época: olha, o grupo que vem aí não é um grupo de rebeldes, não é um grupo de políticos, não são falsos religiosos, são pessoas que decidiram seguir a Jesus. É nesse momento, nesse livro de Atos, que os cristãos são chamados de cristãos, que quer dizer cristos pequenininhos. Que lindo, que bênção, meus irmãos, que livro maravilhoso, que nos motiva, que nos enche de alegria. Mas eu quero, já se encaminhando para o final, além do propósito, nós temos o conteúdo. Qual o conteúdo, né, que nós esperamos nesse livro? O que é que ele tem? Então, eu dividi aí em 6 partes, nós vamos ver 3 e daqui a pouco mais 3 no próximo slide, certo? Olha só, no conteúdo nós temos fundação da igreja em Jerusalém, Atos de 1 a 6, certo? Nós temos a dispensação dos cristãos por toda a Palestina, depois do martírio de Estevão, Atos 6, 8, 9 e 31. Lembra? Eu falei, né? A dispensação dos cristãos, depois do martírio de Estevão. Nós temos a propagação da igreja cristã pela Palestina e Síria, Atos 9 e 32. Por isso que eu pedi para deixar a sua Bíblia, ou você olha agora, olha depois. E 12 e 25. Eu quero lembrar que essa aula vai ficar gravada, certo? E aí você pode, com mais tranquilidade, ver todas essas referências e desfrutar da palavra de Deus. Mas tem mais a respeito do conteúdo. Nós vamos ver a primeira viagem missionária de Paulo, a ilha de Chipre, né? Tá errado aí, mas a ilha de Chipre, e Ásia Menor, e seu retorno a Jerusalém, Atos 13, 1 e 16, 5. Nós vamos ver também, dentro do livro de Atos, segunda viagem de Paulo, ele vai à Macedônia e à Grécia, Atos 16, 6, 21, 14. Paulo também vai enfrentar uma oposição, né? Paulo vai enfrentar a oposição a Paulo, e nós vamos também narrar aí a terceira viagem. O conteúdo vai narrar a terceira viagem missionária de Paulo em Éfeso e região adjacente. Porque Paulo anda em muitas outras regiões, formando as outras igrejas, mas em Éfeso me parece que ele passa muito mais tempo. Já estamos aí nessa terceira viagem no capítulo 20, aquela maravilhosa despedida linda, um líder com seus liderados, chorando ali, abraçados, com saudade, e ele dizendo que era a última vez que ia ver o meu rosto. Que coisa maravilhosa, né? Esse livro nos instiga, esse livro nos dá vontade de estudar a palavra do Senhor, que você está nosso convidado. E por último, do conteúdo, nós temos a tremenda viagem missionária do apóstolo Paulo a Roma. Meus irmãos, se você nunca leu, eu aconselho que leia essa viagem,
porque tem a ação poderosa de Deus usando o seu servo Paulo, né? Você veja como esse livro ele é tão rico, é um documento que todo cristão, todo crente deve conhecer em defesa de sua fé, o campo missionário, o avanço da igreja, quem é a igreja, a forma da igreja viver. Então é um livro que nos fala muito, muito, muito mesmo, e nós estamos aqui fazendo uma revisão. Os irmãos já viram isso, mas quem já viu vai aprender mais ainda, e quem não viu, alguns de nossos amigos que estão nos assistindo agora, vai pegar tudo de começo. Olha que bênção, olha como Deus é bom e prepara algo para você, tá certo? Então esse aí a gente vai nos conteúdos e indo para a nossa conclusão, pedindo a Deus que nos ilumine, né? Nos ilumine no entendimento, no conhecimento desse livro, que o Senhor venha nos falar, né? Não só no sentido do conhecimento, mas da aplicação para a nossa vida espiritual. E eu não tenho dúvida que esse livro será bênção na minha e na sua vida, tá bom? Que Deus continue nos abençoando nas aulas, nos cultos que terão nossa transmissão. Você pode nos acompanhar aqui no nosso canal e também no Facebook. Enfim, Deus nos ilumine na compreensão desse livro tão importante para as igrejas nos dias de hoje, tá bom? Então as letrinhas aí estão aí descendo, tá bom? Eu queria pedir só mais uma coisa aos irmãos, que possa curtir a nossa página no Facebook, PIB do Farol. Por gentileza, inscreva-se no nosso canal, PIB do Farol. Nós precisamos chegar a 1000 inscritos para melhor fazer essa transmissão para vocês, e também alguns artigos nossos no Instagram, tá bom? Tá aí os nossos endereços. Queremos agradecer a você por ter ficado até agora ouvindo essa aula, agradecendo a Deus, né? Aprendendo mais. Se Deus permitir, a próxima será o capítulo 1, né? E você vai também, o capítulo 1 está recheado de tanta coisa. Na verdade, todos os capítulos, toda a Bíblia. Mas nós vamos devagarzinho, né? Vamos aprender, não temos pressa, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe você. Participe, deixa aí seu comentário, sua pergunta, acrescente, tá certo? Alguma coisa, e que Deus continue nos ajudando como igreja em nome do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço. Após essa canção, nós queremos assim encerrar essa primeira escola bíblica de crescimento em casa, né? Mas não deixando de estudar a palavra de Deus. Um grande abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês. Farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como amigo do eterno, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado para o que te agrade a qualquer hora e em qualquer lugar. Senhor,
coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como brecha que acerta o alto. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como brecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Usa-me a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. E usa-me. Senhor.